Olá, muito boa noite para você que está chegando aqui conosco no NC News. Eu sou Bárbara Mitoso, está começando mais uma edição do Boa Noite Amazônia e aqui comigo no estúdio o professor Ademir Ramos, comentarista político. Sextou, professor! Sextou e amanhã tem jogo da Copa e domingo também encerra tudo essa ansiedade dos Infelizmente não brasileiros. somos nós, né? Não é a seleção brasileira, mas tudo bem. Já era. Aí tem a Argentina como contraponto para provocar a ira dos brasileiros. A Espanha. Vamos lá. Rivalidade aqui. Eu sou do contra, professor. Tá certo, que assim seja. Muito bem, hoje é sexta-feira, temos uma pauta intensa para uma discussão sobre a questão do parlamento da Câmara Municipal de Manaus e voltamos com o mesmo diapasão, né? O nosso Boa Noite aqui é focado numa política editorial, trabalhando as diversidades de visões de mundo, que costumam chamar de direita e esquerda. Na verdade, nós estamos aqui exatamente para promover essa discussão, a gente poder estabelecer diferença. O que é, por exemplo, fala-se muito em direita e esquerda. O que é uma visão de direita? Uma visão de direita é uma visão acrítica, é uma visão conservadora, sem tipificar, uma visão conservadora. Quem tem medo da mudança, quem tem medo do amanhã, fica preso ao passado, não avança muito. Tá? E uma visão de esquerda, que foi qualificado, mas essa tipificação direita e esquerda vem da história da Assembleia Legislativa da Revolução Francesa. Tá? Vem lá da Revolução Francesa, do século XVIII. O que é mais engraçado estava é que vinculado à posição. a posição, isso que eu ia dizer, o que é não mais era engraçado. nada de concepção ideológica. Sim. E depois nós fomos trabalhando isso no que diz respeito à questão ideológica, devido à história. Por exemplo, o campo a decadência da aristocracia, a emergência da burguesia, que foi revolucionária. Tá? Depois a Revolução Russa, em 17, aí depois a Revolução Mexicana, a Revolução Cubana, tá? Então, e a Revolução Nicaragüense. Então, todo esse processo de luta. Então, o que é a esquerda? A esquerda é uma dimensão crítica, uma dimensão histórica, que se contrapõe a uma visão do capitalismo, esse capitalismo que nós chamamos esse capitalismo de mercado, né, que reduz o homem às condições de coisa. Já tem uma postura mais crítica numa perspectiva socialista. Mas isso não quer dizer que o socialismo seja o regime. Você tem o que é o socialismo, na verdade? Se qualifica como uma distribuição de renda, uma igualdade social, o sonho, a utopia por uma igualdade social, né? E a direita, por exemplo, fala em igualdade social também. A esquerda fala em igualdade social. O que se discute são as políticas que operam esse processo. Tem uns que acumulam muito mais, os conservadores, a direita provoca muito mais acumulação e a esquerda quer distribuição. E como é que nós avaliamos? Isso é legal pensar. Como é que nós avaliamos um bom governo? Quando nós avaliamos a sua política pública. Por exemplo, se a política pública é de qualidade, se a nossa educação é de qualidade, com creche, que oferece para as crianças, para as mães, creche, se a educação é boa, tem em tempo integral, se fica na mediação da nossa zona de moradia e de trabalho, aí sim, saúde, uma boa notícia. A senhora, minha vizinha, me falou que um colega dela foi da UBS à noite, e aí estava com hérnia, problema de hérnia, mandaram para o 28 de agosto, e quando foi hoje pela tarde, agora ele foi operado. Parabéns, né? Isso Sim. É ótimo. Isso é uma resposta imediata. Saúde não espera, né? A gente tem que resolver. Então, é exatamente isso. Então, quando fala-se, fulano é de direita por quê? Porque ele defende o capitalismo e não é capitalista. Aí que está a ignorância. Ele defende a acumulação da riqueza para os outros e não para ele, que deveria ser. Ele defende o quê? Ele defende a concentração para ele. E exatamente pensando ao contrário. A esquerda quer a distribuição da riqueza, quer o quê? Política de qualidade, quer transparência, quer controle social, quer grupo de pressão, quer uma democracia participativa. Então, essa é uma discussão que isso desde os tempos romanos, desde a velha Grécia, já se discutia. Já se discutia isso. O que nós chamamos de tipologia de governo.
né? Desde a tirania, a oligarquia, a democracia, que é a pior de todas, mas a melhor entre ambas, dizia o velho Aristóteles. Entre as piores é a melhor. A democracia, entre as piores, é a melhor, dizia o velho estagiro Aristóteles. Por isso defendemos também a democracia. Agora, o que nós não admitimos é os Estados Unidos, que é o império do capital, tomar para si o defensor da democracia e resolver invadir os países, intervir nos países em nome da democracia. E agora está defendendo o verde, está denunciando o Canadá, porque o Canadá não está cuidando do seu meio ambiente. Olha quem fala. E cuidando do Brasil também. Está penalizando o Brasil com o tarifaço, o Trump. Por quê? Porque o Brasil não está cuidando da Amazônia. Olha. É hipocrisia, né, professor? Essa é a política. Então, é isso que a gente estuda. Tem textos clássicos, tem textos críticos e tem cursos. Então, a política não é um achismo. A política é uma ciência. Nós temos estudos. Nós não temos ciência política no Amazonas. Tá? O amazonino, quando criou a UEA, criou ciência política. O Eduardo mudou para a administração pública. Eu criei na universidade, no Amazonas, quando era chefe do meu departamento de Ciências Sociais, já faz tempo. Nós criamos o curso de Ciências Sociais. 1988. Ciências Sociais, nós temos. Era um tripé. Política, antropologia e sociologia. Tá? Então, agora nós temos curso específico de antropologia, inclusive com doutorado lá em Benjamin Constant, em Manaus, e sociologia também, que nós teremos futuramente. Está na pauta já. Mas temos já a pós-graduação em sociologia aqui em Manaus. Mas em Belém tem ciência política como curso específico. Como curso específico, né? Olha só, né? Obrigada, professor Ademir, por compartilhar isso com a gente. Com certeza, porque de fato a gente precisa aprender os pormenores aí da política, porque política não é só quando tem eleição, não. Política é dia a dia. É dia a dia. Mas olha, e tem uma gira coisa, em torno de tudo Bárbara, na nossa vida. Tem um dado importante que a gente estuda, mas muitas vezes, se você não tiver essa prática da política, da manha, como dizia o Paulo Freire, da manha da política, do fazer da política, você não compreende a dinâmica das relações de poder. É muito interessante isso. Você pode ser um erudito na matéria, mas se você vai para o interior, o caboclo começa, aquela brincadeira é verdadeira. Doutor, o senhor sabe nadar? Aí diz, não, então você vai morrer, porque a canoa vai afundar. A canoa vai afundar. Mas é assim mesmo. Hoje a gente tem algumas discussões aqui, algumas pautas, né? Quase não sai, mas algumas pautas para a gente colocar aqui no Boa Noite Amazônia. A gente começa com Câmara Municipal de Manaus, Sim. Professor. O juiz Aldrin Henrique de Castro Rodrigues, da 4ª Vara da Fazenda Pública de Manaus, determinou nesta sexta-feira, foi hoje, a perda imediata do mandato do vereador Jaildo de Oliveira, também conhecido aí como Jaildo dos Rodoviários. A decisão atende a um pedido do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, do PT, que apontou omissão da Câmara Municipal de Manaus em declarar a vacância do cargo após o trânsito em julgado de uma condenação por improbidade administrativa. Na decisão, o magistrado declarou a vacância do mandato e determinou que a Câmara formalize a extinção do cargo, suspenda o exercício parlamentar e convoque o suplente da vaga, que é Cícero Custódio, né? O Sassá da Construção Civil. Para o juiz, a situação jurídica do vereador já está definitivamente consolidada e não depende de nova análise por parte do Legislativo Municipal. Segundo os autos, Jaildo foi condenado em uma ação movida pelo Ministério Público do Amazonas relacionada ao uso de recursos da cota para o exercício da atividade parlamentar. A condenação tornou-se definitiva após o esgotamento dos recursos nos tribunais superiores. Professor Ademir, né? Mais uma mexida, né? Que a gente daqui a pouco também vai falar sobre a situação outra da Glória situação. Carrasco. Sim. O que nos chama a atenção aqui é essa lerdeza da justiça
em tomada de decisão. Olha, ainda rescaldo da eleição. Isso é muito grave. Acho que o primeiro ponto é a questão da lerdeza da justiça. Muito lerda, muito para tomada de decisão. Mas, no entanto, tomou a decisão. Houve o quê? Houve uma manifestação do PT, o PT se manifesta, contesta a questão e vai para a justiça, porque aonde é que você vai buscar a igualdade perante a lei? Na justiça. Na justiça. Então, por exemplo, o PT achou-se no direito justo de recorrer à justiça, né, a situação em que se encontra o vereador de irregularidade. Foi para a justiça, foi sentenciado e tudo, e saiu o resultado. Mas é importante chamar a atenção que se trata de dois poderes aqui, é isso que é legal no processo da democracia. Você tem o poder legislativo e o poder judiciário. Embora o poder judiciário tenha tramitado e julgado a matéria, embora a sentença seja definitiva, no entanto, o que é que tem que fazer? Repassa para a Câmara Municipal, que é o Poder Legislativo, e o Poder Legislativo tem a autonomia de tomada de decisão. No entanto, não pode contrariar uma decisão do Legislativo. Mas o que é que nós estamos vendo na Câmara Municipal é que há um espírito de corpo muito ativo, vamos chamar assim, um ativismo corporativo muito forte, e que fica retardando, procrastinando a decisão da justiça. O que é que a Câmara tem que fazer? A direção da mesa tem que pautar, chamar para si a responsabilidade e proclamar a decisão da justiça e convocar o suplente. E por isso que está muito... Existe essa obrigação legal? Legal, isso é regimental. Não, são dois poderes. Quer dizer, mesmo, por exemplo, a Polícia Federal, quando entra no Legislativo, é comunicado com antecedência ao presidente da Casa, né, se tratando de recurso federal, no caso do Congresso Nacional, então, há uma comunicação com o Congresso da Casa, ou com a Câmara Federal, ou com o Senado, e a polícia entra no gabinete. Mas entra mediante o consentimento da Casa. Isso, ao contrário, seria uma forma de intervir, um poder intervindo no outro. Um outro poder, entendeu? Né? E aí é exatamente o que nós estamos vendo aqui. A decisão, o judiciário já tomou a decisão, embora seja lerda, que acontece, já estamos numa outra eleição, já 2 anos depois, a decisão é tomada, volta-se atrás e aí, ao mesmo tempo, começa uma nova discussão. Agora, então, é ficar atento para saber quando a presidência da Casa, a presidência da mesa diretiva da Câmara Municipal vai fazer tal convocação, tá? Vai pautar e fazer a tal convocação do suplente. Aí já é regimental, já é a Casa que faz isso, em cumprimento à decisão da Justiça. Agora, cabe ao vereador que fora prejudicado em seu mandato recorrer às instâncias superiores. Isso é a questão de direito. De direito, né? Professor, tá? Agora, por que o juiz entendeu que o legislativo não precisava fazer uma nova análise? Porque ele fala, né, que não precisa fazer uma nova análise, já é... Não, porque já fora decidido. Já foi tramitado e julgado. Como foi tramitado e julgado... Aí não cabe, né, essa análise. Cabe ao judiciário tomada de decisão. Já foi sentenciado. Matéria julgada. Cabe simplesmente à Casa, à Câmara, cumprir a decisão judicial. E como se diz na velha guarda, diz decisão judicial, mandato de segurança e decisão judicial, não se discute, cumpre-se. Né? E o que nós estamos discutindo aqui é também essa lerdeza, essa procrastinação que nós já presenciamos, estamos vendo na Câmara Municipal de Manaus, para o cumprimento de uma decisão judicial. A gente, inclusive, ele pode ser penalizado também. Sim, a Câmara? O presidente da Casa, né? Se não cumprir. Se não cumprir. Tem um prazo para esse cumprimento? Sim, em tese, sim. Mas ele pode cumprir o regimento da Casa. Porque a partir do momento que chega lá, aí entra na questão regimental da Casa. Sim. Aí já é o regimento. A Câmara é regida por um regimento.
então o regimento que vai determinar, tá? E a decisão da pauta também. A gente, inclusive, está aguardando o posicionamento da Câmara Municipal de Manaus com relação a essa situação, né? Nossa produção entrou em contato para a gente poder dar aqui voz a Mas, todos os... Bárbara, com certeza o Sassá, como é parte interessada, e o Sassá tem uma boa relação na Câmara, e ele tem trânsito lá na casa, ele vai com certeza pressionar, porque ali é Sim. realmente... E eu já ia perguntar como é que funciona a convocação do suplente. Não, é formal, formalmente, tá? Na ausência do titular, o suplente assume. No entanto, nós temos várias situações. Eu acho que a primeira, a segunda, a terceira situação, porque tem aquele outro vereador que foi penalizado, mas que é bem diferente dessa situação aqui, Sim. porque não transitou julgado até a matéria, não tem juízo, não tem sentença sobre a matéria, está em processo. Então a Câmara entende o seguinte, que em resposta ao Ministério Público, a Câmara entende que o vereador em causa não foi julgado, não tramitou em juízo, então a Câmara não vai se precipitar, etc. Agora aqui a situação é outra. Cabe sim ao vereador recorrer se for possível. Como é o nome do vereador que está? É o Rosinaldo Bual. É o Rosinaldo Bual, é ele mesmo. Então, temos uma situação com o vereador Rosinaldo Bual, tem a situação da Carrate. Da Glória Carrate, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E tem a situação agora do Jailton. Do Jailton do rodoviário. Então, temos três situações aqui. Três vereadores que estão nessa situação, né, professor? Situação de instabilidade. Mas a Justiça já tomou a decisão dela. Cumpre a presidência da Casa executar. E a gente vai falar agora sobre essa situação também da Glória Carrate, né, que o Tribunal Superior Eleitoral restabeleceu na tarde de ontem os efeitos da decisão que retirou o mandato do vereador Elan Alencar e garantiu a permanência da vereadora Glória Carrate, do PSB, na Câmara Municipal de Manaus. A decisão foi assinada pelo ministro Nunes Marques do exercício da presidência do TSE durante o recesso forense. Ao revogar o efeito suspensivo concedido pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargadora Carla Maria Santos dos Reis. Com isso, volta a prevalecer o acordão do TRE Amazonas, que reconheceu a fraude à cota de gênero nas eleições de 2024, envolvendo o Democracia Cristã, cassou o demonstrativo de irregularidade dos autos partidários da legenda, anulou os votos do partido, determinou a cassação dos diplomas dos eleitos e a realização de nova totalização dos votos. Bárbara, da mesma forma que o Jailton tem a possibilidade de recorrer às instâncias superiores, da mesma forma também não está devidamente definido esse processo da Carrate. Porque se trata de uma liminar. É o processo do Elan, na verdade, né? Que a Carrate está no meio aí. A Carrate está no meio. Se trata de uma liminar. E uma liminar é uma decisão individual. Essa liminar vai ser submetida ao coletivo, ao colegiado ainda, tá? Esse colegiado pode pedir suspensão ou não, pode ter voto contra, tá? Vai ser submetido à votação no colegiado. Agora, professor, como é que fica a população? Pois né? Os eleitores, quem votou ali. Olha, você vê como aí, é que fica? Você pensa assim, lembra que nós falamos aqui que às vezes votamos e nem sabemos em quem votamos? Quer dizer, é uma relação tão impessoal, sem afinidade, sem compromisso, sem cumplicidade de objeto, sem uma cumplicidade de utopia. Por que que nós estamos votando um vereador? O vereador é o representante do povo. Sim. Aqui nós temos, na Câmara representa todos os segmentos da nossa cidade de Manaus, assim, tá? Então nós votamos com o objetivo de quê? De ele ser o nosso mediador na Câmara, capaz de fazer uma ponte junto à Câmara Municipal,
se necessário, quanto à questão do asfalto da minha rua, a questão do lixo, a questão do combate à corrupção, a questão de fiscalizar o bem público, a coisa pública do Estado, saber por que o prefeito está pedindo tanto entra com o processo pedindo abertura de contas junto ao Banco do Brasil, junto ao Banco Mundial, aonde aplicado. Esse é o papel, por isso que nós votamos no vereador, porque nós não temos como, é o chamado poder de representatividade. Então, nós nos representamos lá e eles nos representam lá. Só que não há uma cumplicidade nessa questão. Você vê que o povo não está nem aí, nem quer saber. Infelizmente, né? Isso é grave. Isso é muito grave. O interessado deveria saber, né? Por que fulano foi cassado? Por quê? Por que ele não está exercendo o poder? Mas não tem uma avaliação. 4 anos. O ideal seria, aqui vou delirar mais uma vez, o ideal seria que de 2 em 2 anos pudéssemos ter uma avaliação, como se faz com os carros. A fábrica fabrica o carro, coloca no mercado e depois se faz uma avaliação. Né? Avaliação de que aquele carro está funcionando, não está funcionando direitinho. A mesma coisa. De 2 em 2 anos para o vereador e para o deputado, podíamos fazer um plebiscito para saber qual é a avaliação que você faz do seu candidato que você elegeu. Teria um mecanismo de como fazer. Entendeu? Olha, você está vendo aqui essa disputa. 3 vereadores que estão numa situação de indefinição, não é isso? Sim. E aí, estabilidade ali, o principal ator soberano, que é o povo, não participa, continua na arquibancada. Alguns nem sabem, né, professor? Não conhecem. Ainda bem que tem programas como esse nosso aqui, que a gente leva para discutir, para orientar, para fazer essa ponte. E, às vezes, tem vereador que se tranca no gabinete e não recebe o povo. Por isso que seria uma obrigação, né, obrigação. Professor? Receber, escutar de fato, né, a população. Escutar o povo, aquela prática pedagógica da escuta. Tem vereadores que são mais atenciosos. Inclusive, fala-se de um gabinete itinerante, que faz reunião na periferia, ouve o que está... Que vai até o povo. Vários problemas de saúde, meio ambiente, educação, segurança. Agora, por exemplo, essa questão lá do distrito industrial que aconteceu aqui afeta diretamente tanto o Estado quanto o município. Quanto o município, sim. Quanto o município. E eu fiquei sabendo, através do Sindicato dos Metalúrgicos, que das 600 fábricas que nós temos no Distrito Industrial de Manaus, nosso polo industrial de Manaus, apenas uma fábrica tem uma ambulância, que é a Moto Honda. Vocês imaginam o que é isso? Com um faturamento de mais de 32 bilhões de dólares, um faturamento muito alto, né? Os trabalhadores produzem essa riqueza toda essa riqueza de 32 bilhões de dólares, isso é produzido pela mão do caboclo, do índio aqui, do Amazonas, etc. E o que acontece? Na hora que ocorre uma tal situação dessa, não tem ambulância, tem que esperar do SUS, né, para poder ser atendido. Que vergonha isso, hein? Isso foi grave, olha só. É gravíssimo isso. A desordem provoca atenção sobre a ordem. Sim. Então, o que acontece? Está aí. Olha, agora que nós ficamos sabendo que só a Moto Honda tem uma ambulância. E as demais? E as poderosas? As outras empresas? Por que não tem uma estrutura de segurança de saúde mais competente, mais qualificada, e ainda fica dependendo do SUS ou do outro, que é aquele que vai buscar em casa, como é o nome? Aquele do governo federal. Do SAMU. Do SAMU. O SAMU e outras empresas privadas. De repente, seria um trabalho também dos próprios vereadores para poder fazer um projeto de lei, por exemplo, para o município, já que, né, o Distrito Industrial está aqui em Manaus, para obrigar, de repente, ou incitar que essas fábricas tenham ou não? Olha, é uma parceria com a Suframa. Nós temos graves problemas nesse campo do polo. O nosso polo industrial é um polo de produtor de riqueza para a Amazônia Ocidental. Por isso que São Paulo aqui
incomoda muito a Zona Franca de Manaus constantemente querendo nos dar rasteira. Porque aqui nós produzimos riqueza. Tá? E agora, com a reforma tributária, todos os olhos se voltam para cá querendo nos sufocar. Então, o que acontece? Acontece que nós temos problemas graves. O nosso polo industrial é muito mal trabalhado. Na verdade, deveria ter uma mini prefeitura dentro do polo industrial. Até agora não conseguiram definir aquela questão de natureza jurídica e política, que é o asfaltamento dali, né? O embelezamento do polo industrial é uma coisa horrível. Porque fica jogando um para o outro, né, moçada, é uma coisa horrível. Eu fico imaginando esse empresário de fora que vem para cá, que vai visitar o polo industrial de Manaus. É um cartão de visita negativo para nós aqui. Infelizmente. Entendeu? Fora outros prédios que estão abandonados Deveria ser uma parceria com a SUFRAMA, a Prefeitura de Manaus, a Federação da Indústria, o Centro de Indústria de Manaus, né, fazer uma grande conferência no sentido de criar uma prefeitura para aquela região, uma mini prefeitura para aquela região, que pudesse ter uma participação mais eficiente de embelezamento daquela área, que seja um cartão para nós. E pensar na saúde, pensar na segurança, pensar na mobilidade ali também, e pensar também no entorno, né? no entorno dela também, tudo. Até hoje não se definiu sobre a questão do tapa-buraco para aquela região. Tá? Aí fica a competência, a prefeitura joga a competência para a SUFRAMA, a SUFRAMA joga a competência para o governo do estado, aí a SUFRAMA capta o recurso, passa para a Federação da Indústria, ou para o Centro de Indústria, e aí contrata um terceiro para fazer. Não. Menina, que coisa mais horrível, né? Infelizmente. E aí aquela feiura lá, aquilo ali é um cartão negativo de visita. Tá? E agora, para os investidores. Para os investidores. Quer dizer, como é que, pô, você chega lá em outros lugares. Eu passo, por exemplo, quando você passa na Dutra, você vê as empresas ali da Dutra, toda enjardinada, todo bonitinho, todo legal, cartão de visita ali no interior de São Paulo, São José dos Campos, que é um parque industrial, você vai ver, e você chega, o nosso distrito industrial é muito feio, é horrível, cheio de buraco, cheio de acidente, e eu não sei como é que está à noite. À noite deve estar parte dela escura, as ruas. Eu nunca mais andei por aquele lado ali. Faz um tempo também que eu não ando por aquele lado ali à noite, professor. Então, é preciso... Mas é algo preocupante. Isso é um papel importante. Tanto, por que não se reúne a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa do Estado, faz um fórum, faz uma comissão entre o município e o Estado, discute isso, chama a SUFRAMA para discutir isso, vê como faz. Tem problema? Tem. Mas todo problema tem solução. Então, qual é a solução? Como é que vamos viabilizar o problema? E não ficar só apontando supostos culpados e jogando de um lado para o outro, né? Tá certo, tem que resolver, tem que resolver. Tem que ter solução. E aí fica um jogando para o outro, é município, é Estado, é a Federação, é a SUFRAMA, e aí ninguém opera. E fica aquela feiura que se contrapõe à belezura do centro de Manaus. Nós temos que cuidar muito com isso, porque ali é a nossa fonte de riqueza. Sim. Por enquanto, é a nossa fonte de riqueza. E nós temos que zelar e cuidar daquele patrimônio ali. Isso é verdade. Tá? Professor Ademir, você de casa, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com Boa Noite Amazônia. Brasil, onde muitos fatos permanecem ocultos, onde interesses poderosos tentam manter a verdade em silêncio. Existe um jornalismo que não se contenta com versões oficiais, que aprofunda, questiona e investiga. Denúncias ignoradas, suspeitas que se repetem. O Norte Investigação ele vai além da superfície. Ele apura documentos, cruza dados, revela conexões e dá voz a quem nunca foi ouvido. São reportagens exclusivas, investigações profundas, um compromisso firme com o interesse público e com a verdade.
Norte Investigação, dedicado a revelar fatos que impactam a vida dos brasileiros. Quando a notícia exige coragem, o Norte Investigação responde. NC News nasce como hub nacional de conteúdo. Do Rádio News, à política, da notícia em tempo real, à análise profunda dos temas que movem o país. Mas o NC News vai além do editorial. Nossa estrutura cria uma nova lógica de comunicação. Uma rede que integra sites locais, creators regionais, audiências segmentadas e debate nacional. Tudo conectado por tecnologia, curadoria e propósito. Aqui, a marca não compra apenas espaço. Compra contexto, compra inteligência, compra alinhamento. Se o objetivo é falar com o agronegócio, conectamos aos territórios, aos especialistas e às vozes certas. Se é indústria, cultura, economia ou mobilidade, criamos pontes entre quem produz e quem vive cada realidade. E quando a marca busca posicionamento institucional, o NC News entrega o que importa: credibilidade, alcance e um ambiente editorial seguro. Aqui, publicidade respeita o conteúdo e o conteúdo respeita a marca. Jornalistas, creators, marcas e tecnologia não competem, eles se organizam. NC News, conteúdo, contexto, conexão. Estamos de volta com mais uma edição do Boa Noite Amazônia, edição de sexta-feira, para falar que o Tribunal de Justiça do Amazonas marcou para o dia 11 de agosto agora a votação da lista tríplice, que vai definir o novo desembargador da Corte pelo 5º Constitucional. A vaga é destinada à classe dos advogados e foi aberta após a aposentadoria do desembargador Domingos Chalup. A Larissa Golvin vem aqui com a gente trazendo as informações. O Tribunal de Justiça do Amazonas já definiu a data para uma das etapas mais importantes do processo de escolha do novo desembargador da Corte. A sessão do Tribunal Pleno, que vai definir a lista tríplice do 5º Constitucional na vaga destinada à advocacia, será realizada no dia 11 de agosto, uma data também que é comemorada e é celebrada o Dia do Advogado e o Dia do Magistrado. A vaga ela foi aberta após a aposentadoria do desembargador Domingos Chalup. Durante a sessão, os desembargadores do Tribunal de Justiça vão escolher 3 nomes. E esses 3 nomes vão formar essa lista tríplice. E essa relação ela vai ser encaminhada ao governador do Amazonas, responsável pela nomeação do desembargador. Segundo o Tribunal de Justiça, a escolha do dia 11 de agosto, ela tem um caráter simbólico, né, como uma forma de homenagear 2 das principais carreiras aí que compõem o sistema de justiça brasileiro. Em razão da realização dessa sessão, o ponto facultativo que estava programado, previsto aí para acontecer nessa data, ele foi transferido para o dia 14 de agosto. O chamado 5º Constitucional, ele é um mecanismo previsto na Constituição Federal dos tribunais para integrantes da advocacia e também do Ministério Público. O objetivo de tudo isso é ampliar, né, a questão da diversidade, das experiências dentro do Poder Judiciário, permitindo que os profissionais eles possam aí atuar de uma forma consolidada nessas carreiras e também passem aí a integrar os tribunais como magistrados. No caso da vaga que é destinada à advocacia, o processo ele começa com a seleção dos candidatos pela Ordem dos Advogados do Brasil e depois, né, o Tribunal de Justiça ele reduz aí essa lista dessa relação para apenas esses 3 nomes. E numa etapa seguinte, a escolha final fica a cargo do chefe do Poder Executivo Estadual, que nomeia aí esse novo desembargador. A definição dessa lista tríplice, ela representa também um dos momentos mais importantes do processo de sucessão dentro da Corte Amazonense e vai marcará, né, a escolha de quem vai ocupar uma das cadeiras do Tribunal de Justiça do Amazonas pelos próximos anos.
Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Larissa, pelas informações. Agora, professor, pergunta que não quer calar. Por que essa demora toda? Pois é. Bem, dia 11 é o dia do Pendura. Lá, os alunos do Largo de São Francisco, aqui, lá em São Paulo, na USP, tem um Largo São Francisco, a Faculdade de Direito, e em volta tem os botecos. Então, quando chega o dia 11, os botecos muitas vezes fecham, porque é o dia do Pendura. Os meninos vão tomar o seu choppzinho e pendura lá e cria uma situação de discussão, etc. Mas é o dia do advogado, da justiça, etc. Então é importante. Mas vejamos aqui, fazer um paralelo. A justiça é definida em forma de gestão de colegiado. Isso que é uma coisa positiva. Eu acho isso muito positivo. É como a nossa Universidade Federal do Amazonas. É também colegiada. Nós decidimos tudo no colegiado. Reunião de departamento é colegiado, reunião do instituto é colegiado, reunião do conselho universitário é colegiado. Essa é uma cultura do colegiado que é muito legal. E a justiça também. Você viu que o ministro deu a decisão dele sobre a questão da volta da Carrate para assumir a cadeira, mas, no entanto, requer a decisão do colegiado. Ele vai submeter a decisão dele ao colegiado. O colegiado pode aprovar ou não. Tá? Isso que aí se faz a justiça, quer dizer, saímos da dimensão monocrática para uma direção plural, né? Colegiada. Isso é positivo. Agora veja a diferença aqui. Pelo menos o Amazonas, o Tribunal de Justiça do Amazonas está atropelando o governo federal, porque já o STF já vai completar também um ano. Né? De outubro de 2025, o STF está sem um ministro, sem indicação. Um dos 11, né? O Lula indicou lá o Messias foi reprovado no Congresso, no Senado Federal, e nós estamos sem ministro. Nós estamos só com 10 ministros. São 11 ministros na Corte da Justiça Brasileira. E só estamos com 10, quer dizer, isso é importante. Desde o dia 18 de outubro de 2025. Desde 18 de outubro, já vai completar a eleição agora, quase um ano. Aqui no Estado, já completa um ano agora em agosto. Já. Porque o amigo Domingos Chalub, o Chalub lá aposentou-se, né? E agora, desde a aposentadoria do Chalub, toda essa discussão em volta do quinto, que é uma indicação de um advogado feito de forma transparente e coletiva pela OAB. A OAB, nós entrevistamos aqui o presidente da ordem e ele falou de toda a metodologia que foi adotada, né? Transparência, comissão, discussão, participação do interior, voto eletrônica, e de lá saiu, depois de vários recursos, que faz parte da prática do direito. Recurso para cá, recurso para ali, mas houve transparência em todas as ações. E aí, dessa eleição que foi organizada pela OAB com transparência para escolher 6 nomes, considerando a questão da paridade das mulheres. Das também. Mulheres, sim. 3 homens são e 3 homens e 3 mulheres. 3 mulheres, 6 nomes, respeitando a questão do gênero, a paridade de gênero. E aí saíram 6 nomes de lá. O que é isso? É para a composição do colegiado dos desembargadores do Tribunal de Justiça, aonde esse é o fórum específico, esse colegiado é o fórum específico e competente para se decidir e julgar e se fazer justiça no Amazonas. O desembargador pode tomar a sua decisão em forma de liminar e decide, mas ele tem que submeter ao colegiado. E aí começa uma discussão coletiva para avaliar os pontos de vista, os pareceres, etc., e tomar uma decisão que seja mais próxima da justiça, né? Aqui, concretamente isso aqui. Então, agora, passado um ano, porque foi em agosto, 19 de agosto, que o Chalub se aposentou, me parece. Sim. Então, no dia 11, haverá a reunião do colegiado, inclusive o feriado, o facultativo do dia 11 passou para o dia 14, que é o dia do Pendura. Dia 11 é o dia do Pendura. Os estudantes de Direito faziam essa cultura do Pendura. É o dia do Pendura. E aí, dia 11, então, o colegiado vai se reunir com 10, olha, com 10.
10, porque o domingo está fora, né? 10 membros só. O colegiado deve se reunir no dia 11, deve se reunir sim, já está definido, o presidente já definiu, dia 10 vai reunir e vai discussão do colegiado entre os pares, isso que é legal, discussão porta fechada, discussão entre os pares, e aí chega-se num consenso ou não. Se não chegar no consenso, resolve-se no voto. Isso que é legal, é transparente nisso aqui. Né? Há discussão entre os desembargadores em busca de um consenso, não havendo consenso tem um dissenso, e o dissenso se resolve no voto. E os 3 mais votados, respeitando a questão, aí quem vai para o governador. E quem vai decidir quis o destino que fosse o governador o jovem governador Roberto Cidade. Isso é importante que a gente tome consciência também disso. Quer dizer, o Wilson Lima retardou um pouco o processo ali, porque se ele quisesse acelerar, ele teria acelerado também, entendeu? Sim. Junto ao TJ, fazia a sua articulação com o TJ para ver se votar, mas ele tomou a decisão dele e agora quis o destino que seja o Roberto Cidade, que deve assinar e promulgar o nome do novo desembargador que representa o segmento dos advogados da OAB no Amazonas. E isso nós estamos discutindo tudo isso por quê? Porque é o fórum, é o colegiado, é o canal, é a instância qualificada da justiça do nosso Estado. É onde nós batemos a porta para exigir direito em juízo. Tá? Por isso é importante que tenha qualidade, que tenha competência, que não seja jabuti, QI, né? Não seja aquele QI que indica, mas que tenha perfil, qualidade e competência. Isso a OAB já fez. Que não seja uma politicagem. Né? Que a OAB já fez, porque os candidatos que saíram para concorrer, a OAB já fez o crivo e tudo, já foi exatamente isso. E que representem com dignidade, não só a sua classe, como os advogados, mas que representem, sobretudo, ungido pelo poder da justiça e o imperativo do direito. Com certeza, né? Vamos esperar, né, professor? Dia 11 está bem aí, está pertinho já, se a gente for analisar. Como dizia o professor Darcy Ribeiro, eu sou radicalmente favorável. Eu acredito, eu sou esperançoso e acho que vai sair sim no dia 11, deve sair. E o ideal seria que o governador assinasse também tudo no dia 11, que aí já ter logo o aval. Já teria todo um rito perfeito completo para a posse do novo desembargador da nossa Corte de Justiça do Amazonas. É isso. Que temos que valorizar cada vez mais. É isso. Enquanto isso, o Lula está lá em Brasília retardando a indicação do seu ministro para o STF. Já vai completar um ano em outubro, né? Em outubro também, né? Então, também. E aí isso é ruim, porque mutila as decisões do judiciário. Também não, né? Que o outro foi em agosto. Mas, enfim, vamos para um outro assunto, professor. Ainda dá tempo de a gente... É pauta bomba hoje, hein? É pauta bomba. Não, falar sobre as questões da inteligência artificial nas eleições, né? Um assunto importantíssimo para a gente estar sempre debatendo aqui, porque é algo atual, né? O Tribunal Superior Eleitoral reforçou as ações de combate à desinformação para as eleições de 2026. O TSE ampliou a parceria com plataformas digitais e empresas de inteligência artificial para identificar fake news, perfis falsos e o uso irregular da IA durante a campanha eleitoral. A Ingrid Santos vai trazer mais detalhes para a gente. É isso mesmo, viu? Eleições chegando aí, né? Em outubro já vamos definir presidentes, governador, senador, também deputados. Então já tem 7 plataformas digitais e 3 empresas de inteligência artificial que passaram a integrar a estratégia do Tribunal Superior Eleitoral no enfrentamento à desinformação para as eleições de 2026. Então, os acordos prevêem a criação de canais de comunicação e ações conjuntas para identificar
redes de comportamento inautêntico, robôs, perfis falsos, ataques cibernéticos e também conteúdos manipulados por inteligência artificial. Então, durante a cerimônia, né, o presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, afirmou que a cooperação busca garantir acesso às informações eleitorais confiáveis, sem restringir a liberdade de expressão ou debate político, porque, segundo ele, caberá à Justiça Eleitoral definir aí os parâmetros jurídicos, enquanto as plataformas ficarão responsáveis por aplicar suas políticas internas e também aperfeiçoar os mecanismos de identificação e resposta, né, a abusos feitos aí na internet. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Ingrid. Importantíssimo, né, professor? Muito importante isso. Eu vejo que, por exemplo, nós temos que pensar em inteligência artificial, que é um fato, é uma tecnologia, é ciência e tecnologia, e que pode ser instrumentalizado na indústria, no comércio, na política, tudo bem. Em tudo. Né? Agora nós temos que pensar na contra-inteligência. Não sei se você sabe, mas deve saber que as indústrias têm a sua contra-inteligência também. Dentro de as grandes indústrias, a pirataria que a China faz em relação à Índia, Estados Unidos, pirata muita coisa, a Índia pirata muitas coisas, muitas informações e transforma em produto. Sim. Então, temos que ter, dentro das empresas, da indústria, tem a contra-informação, a contra-inteligência, no sentido de combater esse desvio, essa manipulação da inteligência para fins, né, criminais, vamos dizer assim, do crime. Correto? Isso vai também para a política. Tanto que, agora é tão complexa, né? Porque é um avanço de inteligência, de qualidade, etc. E devemos ficar bem atentos. O governo brasileiro, através do Tribunal Superior Eleitoral, né, já montou, inclusive, tem um laboratório em Brasília, o TSE tem um laboratório em Brasília com pessoas qualificadas para operar esse processo de contra-inteligência, essa inteligência artificial. Tá? Então é importante saber disso. O que eu estou monitorando e não vi sinal, e ontem cobrei aqui do nosso entrevistado, que é o Afrânio Soares, se o tribunal local, o tribunal regional, tinha chamado para alguma reunião. Porque, por exemplo, lá em Brasília... Para poder ter essa proteção desses dados. Lá né? em Brasília, o TSE chamou para uma reunião com todas as agências de pesquisa e fez uma discussão com eles a respeito. Com certeza deve ter leu a resolução quanto à pesquisa, porque, na verdade, que disse o Afrânio Soares ontem, o tribunal não pode interferir na metodologia de pesquisa das agências, porque cada agência tem a sua metodologia. E é um procedimento científico. Você tem teoria, metodologia, práticas e técnicas de pesquisa, quantitativa, qualitativa, agora você está falando em quantiqualitativa, que é a síntese das duas pesquisas. Tá? Então, o tribunal não pode intervir nesse processo, mas pode orientar quanto à conduta das agências também. Tá? Então, o Tribunal Superior Eleitoral já procedeu assim. Agora, acabamos de ver que também houve uma reunião, né? Reunião para discutir com as agências, outras agências, no sentido da inteligência artificial. Eu não sei por que também aqui depois vai aquecer um pouco mais. Com certeza o Tribunal Regional deve chamar para si a reunião com os blogs, com essas agências de notícias do Amazonas, esses portais todos, porque senão cada portal publica uma coisa ou outro e tem as suas interpretações, tem metodologia diferente, mas tem as orientações da justiça. E a pesquisa, o estatístico, tudo lá, tem que tudo na peça, de acordo com a resolução que rege a pesquisa, rege tudo. Então, é necessário também essa articulação, com certeza, o Tribunal Eleitoral do Amazonas deve ter uma parceria com o laboratório do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília e estreitar cada vez mais essa relação
para combater, porque, embora a gente esteja longe, mas é importante que a gente possa ter os instrumentos qualificados para combater isso, porque agora se torna cada vez mais grave. A bandidagem faz isso. Cais, A infelizmente. bandidagem ouve a sua voz, capta a sua voz e transforma a sua voz num instrumento, né? Inclusive Assim joga... como capta os dados capta os também. dados também. A imagem, imagina você pega uma imagem que está agora na tela e você pode fazer todo o movimento da dicção aqui, etc., como se você estivesse falando aquela mensagem que terceiro está querendo dizer que eu estou falando. Sim. Tudo isso é importante em termos de identificação dessa matéria. É necessário que se faça para a lisura do pleito. O que está em discussão aqui, nós estamos discutindo o meio, mas o fim de tudo isso é o quê? A democracia, é o processo da lisura eleitoral, que haja transparência, que haja o quê? Paridade de armas, que haja uma igualdade na luta e na disputa, né? Que a gente possa combater o uso indevido da máquina, né? Que possa combater esse investimento feito paralelo a Caixa 2 nas eleições eleitorais, etc, etc. Então é necessário que se faça isso. Então não está em discussão aqui uma questão de tecnologia simplesmente, está em discussão o quê? A democracia, os valores democráticos, a transparência, para evitar esse tipo de coisa. Por exemplo, 2 anos depois o vereador está saindo, o outro ainda está disputando, mas tem uma coisa importante, não é só o vereador que é o responsável, não é só a justiça que é lerda, a competência, sobretudo, do partido político. Sim. O partido deveria ser penalizado, no entanto, a justiça penaliza o individual, o candidato, e deveria penalizar os barões dos partidos, essa oligarquia partidária, que não tem responsabilidade, porque eles acham o seguinte: vamos ganhar a eleição e depois a gente decide no tapetão, porque aposta na grana, no poder financeiro, né? Capaz de comprar e tudo, etc. Então, é a discussão que temos hoje, com a contra-inteligência à inteligência artificial, no sentido de redirecionar esta prática que é tão importante. Ninguém é contra a inteligência artificial, não. Inclusive no meio acadêmico também, esqueci de falar. Sim. Mas tem que ter transparência. Tem que ter transparência, tem que ter regra, responsabilidade. Regra, No campo acadêmico também. Tem aí professores e pesquisadores, muitas vezes, está mandando o terceiro fazer. Entendeu? A denúncia já fora feita. Tanto que o nosso Departamento de Ciências Sociais, baseado nas recomendações do Conselho Nacional de Pesquisa, do CNPq, já fez a sua portaria interna para recomendar aos estudantes da nossa área como se faz um trabalho, como é que se usa a questão da inteligência artificial, etc. Senão você pega todo o trabalho, dissertação, TCC, depois as teses, dissertação, toda redigida pela inteligência artificial. Uma discussão importantíssima e muito boa, né, professor? Com toda certeza. Mas, infelizmente, a gente já chegou ao fim. Foi tão rápido, né? Passou rápido. Passou muito rápido. Porque já é sexta-feira, né? Sextou, professor, sextou. E aí a gente desejamos nossos ouvintes e telespectadores um final de semana legal. E final da Copa, hein? Final da Copa. Tem gente que já estou com saudade da Copa, não tá? Mas é legal, eu gosto. Eu gosto de futebol. Eu gosto de ver um bom time jogando. Aí, você torce pela Argentina? Não, não torço pela Argentina. Eu gosto de ver o que nos falta. A guerrida, a garra, a luta, a determinação e a virada. A virada. Está apanhando, não se curva. Como o Brasil está fazendo agora frente aos americanos. Não se curva. Nós não somos lacaio dos Estados Unidos, como fez Buenos Aires agora. A Argentina, está aqui a Argentina, olha. Enquanto a Argentina é aguerrida em campo, o seu governo é o lacaio americano. Olha só para você ver a diferença. Enquanto o Brasil não ganha a Copa, né, perdeu a Copa, está fora, mas o governo resiste na luta contra esse poderio mandatário dos Estados Unidos. A Argentina está na Copa, mas o seu governo é um lacaio
do imperialismo americano. Né? Ninguém é perfeito. Não tem ali todos os elementos perfeitos, mas é isso. Obrigada a você pela sua companhia, um bom fim de semana, mas eu te convido também a continuar com a gente aqui no NC News, porque daqui a pouquinho começa o Agora, a quarta edição, comigo, Bárbara Mitoso. Até lá!